Olá! No vídeo de hoje a gente finalmente conversa aqui no canal sobre a trilogia de Copenhague. E eu digo finalmente porque eu já havia lido a primeira parte deste livro aqui no ano passado, o volume Infância. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E foi inclusive uma das minhas melhores leituras do ano passado. Só que este livro não tem publicação aqui no Brasil, eu tive que mandar importar e foi uma lenda para eu conseguir os outros 2 volumes, foi cancelado, tive que arrumar outra edição, aí foi lançada esta edição aqui com os 3 volumes, porque eu estava lendo numa edição que é volume único, cada volumezinho separado, mas enfim, essa aqui foi lançada, a Amazon conseguiu dar um jeito de arrumar uma para mim, e aí finalmente podemos conversar sobre isso aqui no canal. E já digo que, assim como o primeiro volume foi parar na minha lista de melhores leituras do ano passado, a trilogia inteira certamente estará na minha lista de melhores leituras de 2021. Ponto final. E quem é Tove Ditlevsen? Quem foi, na verdade, Tove Ditlevsen? A Tove Ditlevsen foi uma autora muito importante da Dinamarca, um dos maiores nomes da literatura dinamarquesa. Ela nasce em 1917 e já muito nova consegue viver da sua escrita, tamanho era o seu talento. Inicialmente, ela fica famosa mais por conta da sua poesia, mas posteriormente ela se torna muito conhecida também pela sua prosa, mais especificamente por esta trilogia aqui, que é autobiográfica, ou seja, é baseada na vida da própria Tove Ditlevsen. Então, visto que é uma trilogia, nós obviamente temos 3 volumes aqui. O primeiro é o Infância, o segundo é o Juventude, e o terceiro volume no original se chama Dependency, e acho que pode ser traduzido como Dependência sim, mas quando a gente for falar especificamente sobre o terceiro volume, eu falo um pouquinho sobre o título dele, porque a história é bem interessante. Então, bom, acho que fica claro que cada volume aqui cobre um certo período da vida da Tove e a gente vai falar sobre cada um deles aqui, então, brevemente, ou tentar brevemente. Então, no Infância, a gente tem a infância da Tove, mais ou menos ali até os 14 anos de idade dela, que é quando ela sente que a infância dela realmente acaba. E a Tove tem uma infância bastante humilde. Ela nasce e é criada num bairro de operários de Copenhague, é uma área mais desfavorecida, a família dela vive sempre com o dinheiro contado, o pai dela pulando de emprego em emprego, a mãe dela não tem emprego, vive em casa, então a Tove tem uma infância difícil já por esse aspecto, porque o dinheiro estava sempre contado, mas também porque ela era uma espécie de estrangeira na própria vida. Desde pequena ela já sente um certo interesse pelos livros, o pai dela tinha alguns livros, então ela consegue ler alguns livros dele. Ela já sente também desde muito cedo essa inclinação à escrita, então desde cedo ela sente que ela tem aquele talento para a escrita. Tenta escrever os poemas dela ali do jeito que dá. No início ela não tinha nem um caderninho próprio e caneta, ela tem que arrumar isso e quando ela arruma, ela passa a andar com aquilo para cima e para baixo, o tamanho era a vontade dela de escrever poemas. Então ela tem esse sonho de vir a ser uma grande poeta, mas ninguém entende esse sonho dela, porque veja bem qual era a realidade dela ali, né, inserida numa classe mais desfavorecida. O que se esperava da Tove é que ela fizesse apenas o ensino básico ali, ensino fundamental, saísse, passasse a trabalhar e contribuir com o sustento da família e o mais cedo possível arrumar um marido minimamente qualificado e que com sorte não chegaria bêbado todo dia em casa. Então essa era a expectativa que se tinha para Tove, só que ela queria mais que isso, mas dado o contexto de vida dela, aquilo parecia impossível. Então ela vive essa infância muito solitária. Tem uma época que ela até arruma uma amiguinha, mas conforme o tempo passa, elas percebem que as diferenças entre elas são muito grandes e aí não dá para levar essa amizade para frente. Quando ela compartilha esse anseio de escrever poesia, de ser escritora com a família dela, eles zombam dela. Aliás, a família dela é uma coisa bem complicada, porque a Tove tem um relacionamento bem difícil com a mãe dela. O relacionamento entre os pais dela, por si só, já é muito complicado. Fica nítido que eles só se casaram porque a mãe dela engravidou enquanto eles namoravam. Eu falo um pouco mais detalhadamente sobre o primeiro volume no vídeo específico que tem sobre o primeiro volume aqui no canal, então vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira ver, mas aqui a gente basicamente acompanha essa descoberta da Tove de que tem um talento para escrita e como ela pretende seguir esse sonho a despeito das circunstâncias nas quais ela nasce. E aí o volume acaba com ela sabendo, percebendo que a infância dela terminou
terminou e que ela não vai mais poder levar os seus estudos adiante, vai ter que arrumar um emprego para ajudar com o sustento da família. E aí a gente tem o início do segundo volume, Youth, ou Juventude, e este volume já tem um tom mais alegre. Não dá para dizer que é alegre, porque a vida da Tove é muito triste como um todo. No terceiro volume vocês vão perceber bastante disso. Ela enfrenta muitas dificuldades ao longo da vida, mas no início aqui do segundo volume a gente vê que ela já está um pouco mais feliz, porque mesmo tendo que trabalhar e não podendo continuar os seus estudos como ela queria, ela, apesar de contribuir com uma parte do seu salário para o sustento da casa, ela também consegue ter uma parte do seu salário para ela. E aí ela consegue ir a lugares que ela não tinha condições de ir antes, começa a pensar também até em sair de casa, para sair um pouco daquele convívio difícil com a mãe dela ficava o dia inteiro em casa, então dificultava também a Tove poder sentar e escrever seus poemas, então ela passa a sentir esse gostinho mais de liberdade mesmo. Então neste volume aqui a gente vê ela conseguindo o primeiro emprego dela, que não dá muito certo, já no primeiro dia as coisas dão tudo errado, mas enfim, ela vai pulando de emprego em emprego, faz amizades também, que me deixou muito feliz, porque, ai meu Deus, essa criatura precisava muito de uma amiga, apesar de que os amigos que essa criatura arruma, não dá pra falar tão bem assim, né? Mas enfim, vocês leiam aí e descubram. E a gente vê também aqui aquelas questões clássicas da adolescência. Então ela tinha, é até triste ver essa parte, porque ela tinha uma imagem muito ruim de si. E é difícil acreditar nisso, porque eu olho as fotos dela, eu vou deixar algumas aqui, e nossa senhora, eu acho a Tove linda. E do jeito que ela descreve aqui, parece que ela era uma menina que tardou a se desenvolver, então as outras meninas já estavam bastante desenvolvidas, já tinham mais corpo, digamos, e ela ainda não, ela sofre com isso, ela relata que ela vê as amigas dela sendo desejadas, sendo tiradas para dançar, e isso demora a acontecer com ela. Então essa parte é bem triste, mas eu acho que muitas de nós, mulheres, vamos conseguir nos identificar bastante com algumas coisas que ela relata aqui, e o que, pra mim, é a melhor parte deste volume é que a gente vê a Tove indo atrás do sonho dela de ser escritora. Então ela começa a tentar publicar os poemas dela, começa a ir atrás de contatos, alguns não muito legais, mas enfim, vai lá fazendo o caminho dela. E aí ela finalmente consegue ter o seu primeiro poema aceito. E essa cena é tão linda, tão significativa, porque eu acho que consolida muito bem o que é a história da Tove, assim, de ter esse sonho de querer ser escritora, e aí ela vai e consegue, mas ainda carrega aquela questão da solidão dela, porque ela não consegue compartilhar aquilo com ninguém. Então a cena na qual ela recebe a carta e descobre que o volume dela foi aceito é muito bonita. Só que é aquela coisa, ela fica tão feliz e, meu Deus, não tem com quem compartilhar aquilo porque ninguém a entenderia. E aí a gente entra no terceiro volume, que é o Dependency. E aí a gente tem uma daquelas particularidades da língua das quais eu tanto falo aqui, que é aquela coisa que não dá para ser passada através de uma tradução, porque o título original em dinamarquês do terceiro volume é Gift. Com certeza não deve ser pronunciado assim, eu vou deixar escrito aqui, mas é que nem se escreve presente em inglês, gift. E em dinamarquês, gift é uma palavra que pode significar tanto casamento como veneno. E esse título, infelizmente, é muito certeiro. A gente tem um corte temporal do segundo para o terceiro volume, então quando o terceiro volume começa, ela já está casada com o primeiro de seus 4 maridos, teve uma vida bastante conturbada, e esse marido é bem mais velho que ela. A Tove tá com 20 anos e o marido dela tem mais de 30 anos a mais do que ela, então é uma diferença de idade bastante grotesca, e ela se casa com esse homem não por amor, isso fica bem nítido, mas porque ele era o jeito mais fácil que ela encontrou de sair daquele lugar de onde ela estava. Então ela sabia que as condições dela a limitavam muito nesse sentido de não conseguir se dedicar à arte dela, porque ela tinha sempre que estar com algum emprego que consumia muito do tempo dela. E esse homem com quem ela casa é editor, então ainda tem esse bônus, digamos, ele poderia ajudá-la na carreira dela, e realmente ele ajuda. Claro que aqui nenhum demérito para Tove, porque isso não seria possível se não fosse o talento dela, tanto que ele dá um empurrãozinho ali, consegue com que ela seja publicada, mas o sucesso que vem a partir disso, e que é um baita sucesso, é
todo o mérito dela e, como eu disse, ela faz sucesso já muito nova. Já muito nova ela consegue viver dos rendimentos dela como escritora, que já era algo muito difícil por si só, e imagine para uma mulher. Entretanto, ela não era apaixonada por esse homem, então o casamento nem dura muito, logo logo ela o abandona e conhece uma outra pessoa, então abandona para viver com esse outro homem, que tem mais ou menos a mesma idade que ela, então eles têm gostos parecidos, se identificam mais, ela gosta muito dele, ele também gosta muito dela. Não é um relacionamento perfeito, nem de longe, mas apesar dos percalços, eles vão levando aquilo até que bem, pode-se dizer. Mas logo ela conhece um outro homem e aí as coisas começam a ir ladeira abaixo. Esse homem é um médico, eles se conhecem em uma festa e logo no início você vê que não tem como aquilo dar certo, porque o jeito como eles se conhecem é muito esquisito, as coisas que ele diz pra ela também são bizarras e não tarda muito até que a gente perceba que as coisas vão realmente dar muito errado nesse relacionamento, porque como eu disse, ele era médico e aí chega um momento em que ele faz um procedimento na Tove, um procedimento cirúrgico. E aí, para aliviar a dor, ele dá um analgésico para ela, ele injeta um analgésico chamado Demerol. Depois de terminar a leitura do livro, eu fui pesquisar um pouco sobre esse analgésico e eu vi que há diversas restrições em relação a ele, porque ele é muito forte, ele é um opioide, tem alto risco de dependência e é o que acontece. A Tove fica viciada. Ela relata o momento aqui no qual ele injeta esse analgésico e como ela se sente a partir disso, como ela se sente relaxada e como ela quer sentir aquela sensação novamente. E por mais que assim que eles se conhecem, o leitor já fica com essa sensação de meu Deus, isso aqui não tem como dar certo, acho que nada poderia preparar a gente para o que vem a seguir, porque é um relacionamento horroroso. Ela fica viciada, ele percebe isso e o que ele faz? Ele se utiliza do vício dela para mantê-la junto com ele, porque ela fica querendo mais e o que ele faz? Dá para mantê-la ali junto com ele, tanto que fica muito nítido e dá para ver que ela percebe isso, que ela se casa com ele, então ela abandona o marido anterior dela para ficar com ele, mas ela não se casa com ele, ela se casa com o Demerol. Ela se casa com ele porque ela sabe que é a maneira mais fácil de ela conseguir aquela droga sob demanda. Então, ela não é apaixonada por esse homem horroroso, ela é apaixonada pela droga e isso a arruína. E na minha opinião, apesar de esse ser certamente o momento mais triste do livro, é também o momento mais marcante e o momento que mais me fez admirá-la como artista, porque eu imagino que deva ter sido muito difícil para ela revisitar tudo isso, porque ela narra coisas aqui que são extremamente vergonhosas. Eu imagino que não deva ter sido fácil de jeito algum relatar algumas coisas que ela relata aqui, e ela faz isso com uma honestidade, é de uma crueza isso aqui, tanto que tem horas que você se sente mal, sabe? Sente um mal-estar físico lendo as coisas que ela relata aqui. E é muito difícil e triste de ler, porque ela mostra aqui como em alguns momentos ela conseguia ter uns lapsos de realidade, de conseguir observar com certa lucidez o que acontecia, então que ela nitidamente estava viciada e que aquele homem horroroso se utilizava daquele vício para continuar com ela, só que ela não conseguia fazer nada em relação àquilo, ela fica presa no vício, o vício sempre vence. E nossa, tem um momento aqui que ela chega a fazer uma coisa que, ai gente, ai, juro, me dá um arrepio só de lembrar, porque ela se submete a uma coisa a qual ela não precisava ser submetida, mas tudo isso pela droga. Quem leu com certeza vai saber já de cara de qual momento eu tô falando, porque é algo muito marcante aqui e muito doloroso de ler. E é mais triste ainda quando a gente lembra de como a vida dela terminou. A Tove se suicidou aos 58 anos. E é triste porque a gente não imagina que isso vai acontecer pelo jeito que o livro termina aqui, sabe? Bom, não vou comentar muito, mas este livro aqui me impressionou como pouquíssimos. Acho que foi para a minha lista de favoritos da vida, porque é uma honestidade que eu sinceramente vi em pouquíssimas outras obras e narrada de um jeito muito bonito, porque
Bom, a Tove era uma poeta, né? Então ela tem essa coisa muito lírica e ela consegue passar de certo modo isso para prosa, mas sem ficar uma coisa muito pedante. Não, é só em certos momentos que tem os floreios poéticos, umas frases lindas que você fica querendo escrever tudo, apesar da melancolia, porque os textos da Tove eram muito melancólicos, mas é uma coisa linda. Quem gostou da escrita da Patti Smith provavelmente vai gostar da escrita da Tove de Tlevson, porque lembra um pouquinho. Aliás, aqui na capa tem um blurb da Patti Smith. Aliás, também foi por causa da Patti Smith que eu conheci a Tove de Tlevson. Eu acompanho a Patti Smith no Instagram e certo dia ela postou a capa do primeiro volume dessa trilogia aqui, e aí eu fiquei, meu Deus, preciso conhecer essa mulher, e aí fui logo atrás. Patti Smith sempre acerta, já li algumas indicações de livros dela e adorei, com esse aqui não foi diferente. Mas voltando aqui à questão da honestidade, que é algo que me chamou muita atenção aqui, é interessante ver como ela não se exime de nada. Então ela tá ali se recuperando do vício dela, mas ela pensa que, ok, eu não posso culpá-lo 100% porque eu tive a minha parcela de culpa nisso. Ela reconhece a responsabilidade dela em diversos momentos. Apesar das inúmeras tragédias que acontecem na vida dela, ela não costuma se colocar muito na posição de vítima. Então, por exemplo, o marido dela é infiel, mas ela mostra que ela também não é lá esses anjos. Ela casa com o primeiro marido dela por interesse, mas em momento algum ela tenta disfarçar aquilo, esconder essas coisas. Ela joga muito claro com o leitor e eu gosto muito disso. Eu amei muito. Infelizmente, a obra só tá acessível aí a quem fala inglês ou a quem fala dinamarquês, não é? Mas acho que inglês tá mais fácil. Então eu vou deixar o link aqui para onde vocês conseguem encontrar exatamente esta edição aqui, que tá disponível na Amazon. E agora só me resta torcer para que as editoras brasileiras não tardem a anotar a Tove. Ela acabou de ser traduzida lá fora e tá sendo super bem recebida. Inclusive tem outro livro dela vindo aí, já tô mega ansiosa, certeza que assim que sair vou comprar e aí a gente conversa sobre ele aqui no canal, mas fiquei imensamente feliz em ter conhecido a Tove e certeza que ela seria um sucesso se fosse publicada aqui também. Então, se vocês puderem, vão lá encher o saco das editoras, muito provavelmente Companhia das Letras, porque este livro aqui sai pelo selo da Penguin e a Companhia das Letras que tem relação com eles, né? Então é mais provável que a companhia publique, mas vamos fazer um barulhinho aí porque Tove de Tlevson merece ser mais conhecida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.